tarde, Lu. Boa tarde. Boa tarde. Acho que agora sim, agora tá ok. Estamos vendo o pessoal chegar. A gente consegue ver o pessoal chegando aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui também, olha só, Yasmin está de São Paulo. Nós também somos aqui duas paulistanas. Do mundo, né, Lu? Como você falou hoje no seu vídeo no YouTube, do mundo, né? Muito bem, pessoal. Muito prazer. Para quem não nos conhece, vamos nos apresentar rapidamente, né? Eu sou Andréa Gaui, professora de português língua estrangeira e de espanhol também, e também autora de alguns materiais didáticos, mais voltado para o PLE, mas também tenho aí um de espanhol. Você, Lu? Eu sou a Luciana Canônico Cruz, sou professora de português como língua estrangeira e de francês, e também tenho alguns materiais, né, inclusive com a Andréa, né? Nós temos um material juntas. Isso aí. Muito bem, isso aí, pessoal. Hoje, inclusive, ontem comemorei 4 anos de rede social, não sei se você sabe. 4 anos que a gente abriu Batendo Papo, fez ontem. Muito legal, né? Que aí o povo começa a conhecer a gente, né? Então, vamos lá, pessoal, o povo está chegando aqui, estou vendo bastante gente. São José do Rio Preto, 2 pessoas. Jundiaí. Jundiaí. Que legal, hein? Que seja online, essa é a vantagem, né, gente? Vocês podem assistir, muito legal. Rio de Janeiro, que bacana. Bacana. Muito bom, muito bom. Vamos Hoje a gente vai falar, gente, sobre leitura graduada como lição de casa, mais agradável e criativa para os alunos de PLE. E aí a gente tem uma pergunta para vocês, né? Vocês sabem o que é uma leitura graduada? Conhecem livros de leitura graduada? Acho que eu já abri para voto aqui, né? Acho que sim. Vocês podem votar, gente. Votem para a gente, porque isso daqui serve... Não. Não, muito bem. Gente, eu escrevi um com a Lu, mas antes disso eu não sabia o que era. Se não fosse a Lu me chamar para escrever, eu não saberia o que era uma leitura graduada. Eles são pouco divulgados, né? São pouco divulgados esses materiais. Então, estamos vendo aí, a grande maioria não sabe, Lu, ó. Talvez, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Eu acho que talvez alguém lembre, porque alguém deve ter eu conheci ano passado por meio do inglês. Imaginei. O inglês ainda é, né, o que mais tem, provavelmente. E é por isso que a gente está aqui, né, Lu? Batalhando para o PLE também crescer. Nós estamos aqui na luta para que os professores de PLE tenham materiais, né? Todo tipo de material, né? Pois é. Então, Curitiba, vamos lá. Que bacana. Legal. Espero que em Curitiba o tempo esteja um pouquinho mais fresco, né? Porque aqui em São Paulo está um forno, né? Não sei. Vamos lá. Eu vou parar a votação aqui para a gente começar, então. Parar não, né? Vou fechar aqui. E aí a gente pode voltar aqui. Então, vamos lá. Então, o que é o livro de leitura graduada? Lu, explica um pouquinho, depois você mostra. Então, são livrinhos de leitura, historinhas, né? Muitos são biografias de pessoas conhecidas, pessoas famosas, né? E que são graduados, né? Ou seja, eles trazem um nível, eles são divididos em níveis. Que antigamente o inglês é pioneiro mesmo, acredito, né? Eu acredito que o inglês seja a língua pioneira nesse aspecto, desses materiais. Então, antes mesmo de existir o quadro comum europeu, o A1, A2, B1, B2, já existiam esses livros
Então, eles eram graduados, eles eram divididos em básico, intermediário, avançado, né? Então, o intermediário de uma língua, de repente, não correspondia de outra língua, ou até de inglês, de editoras diferentes, né? Não tinha uma correspondência um pouquinho mais certinha, né? Então, aqui nós temos 3 exemplos, né? Um de espanhol, um de inglês e um de italiano. Inclusive, esse de italiano eu coloquei porque ele me traz lembranças muito boas, porque nem todo mundo sabe, mas eu dei aulas de italiano. No início da minha carreira, eu comecei com italiano e com francês, mas hoje em dia eu não trabalho mais com italiano, né? E eu usei muito esse livrinho, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Muito legal, Lu. E aí, você quer mostrar aí, Lu? A Lu vai mostrar um pouquinho? Tem alguns aqui, olha, tem um, inclusive, que é da Dizal. Inclusive, eu ganhei este livro em um evento da Dizal, né? Que é de inglês. E outro aqui de inglês. A maioria de francês, acho que todos os outros são de francês, né? Uhum. Os outros aqui. E eles são assim, né, gente? Curtinhos, histórias. Né? Uhum, isso, são adaptadas, algumas obras de literatura adaptadas, algumas biografias adaptadas. Não sei se dá para ver, né? Porque aqui tem os links. Não dá para ver. Eu não vejo tão bem, não sei se eles estão vendo. É difícil, né? Tá difícil de. Eu tenho uma pessoa aqui que está falando, inclusive, que conheceu em espanhol, né? Há muito tempo. Então, quer dizer, existem, né? Nós temos livros assim de inglês, de espanhol, italiano, francês. E recentemente, não sei quanto tempo faz, mas eu tenho encontrado até de outras línguas: japonês, coreano, chinês, russo e por aí vai, né? Mas de português é o que nós praticamente não tínhamos, a não ser de português de Portugal. E aí surge o trabalho da Lu. Oi, Gladys! A Gladys está aqui. Gladys! Que legal! Então, a gente, né, surgiu a Lu, eu vou contar um pouquinho, né? A Lu teve essa ideia, queria muito escrever livrinhos, né, Lu? E ela começou escrevendo. Eu tô de você, Lu, você poderia falar, mas como disse a Lírica, eu falo mais. Eu sempre amei esse. Não, mas você conta muito bem. Eu sempre amei esses livros, sempre amei. Mas eu sempre tive o desafio, como aluna e como professora também, porque eles têm um custo aí um pouquinho grande, né? Porque tem a impressão, os livros eram todos de papel, né? Então, hoje, acredito que em inglês já exista algo também em e-book. Mas esse preço um pouquinho mais elevado, dificuldade de trazer o livro para todos os alunos, especialmente em outros idiomas, né? Como eu não trabalho com inglês, de repente com o inglês pode ser que seja mais fácil. Espanhol, com certeza, tudo com inglês é mais fácil. Né? Então, talvez os professores não tenham esse desafio. Então, eu tive a vontade, né? Mais do que a ideia, a vontade muito grande de escrever, né? E comecei, mas logo convidei professoras, né, amigas, professoras que eu sempre admirei, e eu via o trabalho delas e tal, para que a gente pudesse fazer uma coleção muito boa. A união faz a força, não é? Muito bem. E aí a gente trouxe hoje um pouquinho de algum desses livros da Lu, né, com as suas parceiras, inclusive o nosso, mas também como que a gente pode transformar isso numa atividade prazerosa para o aluno, né? A leitura, quando a gente fala em leitura, principalmente quando são mais jovens, pode ser uma coisa chata, às vezes até quando a gente pensa em executivos não tem tempo, então a gente traz isso, porque a gente tem que lembrar que também esse material não é só para nós, professores, não é um material aquele que a gente vai usar em aula, ele é um extra, né, um material de apoio, e o ideal é que seja para o aluno, né, principalmente os alunos que gostam de ler, a gente pode incentivar que tem esses livros, e aqueles que não gostam, aí aqui a gente vai trazer algumas diquinhas para que vocês coloquem esse material ali na rotina deles, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho por dentro, né, Lu?
Esses são os livros que a Lu escreveu, como ela Esse é o contou. nosso. Esse é o nosso, né? Esse é o Esse é nosso. o nosso. Todas essas partes, todos eles têm um vocabulário, né? Porque, por enquanto, nós temos do nível antes do nível A1, que é um nível até que eu inventei, um A0, né? Quer dizer, aqueles alunos bem básicos, ou de uma língua que tem uma língua materna bem distante, então eles estão começando ali, logo no início, né? Aí tem o A1, A2, A1 mais, né? A2, A2 mais, né? O que a gente tem por enquanto. Uhum. E aí, acho que aqui a gente quer mostrar um pouco a estrutura, né, do livro, que tem o vocabulário, né? Então, a gente traz aqui, antes da leitura. O vocabulário que vai aparecer mais de uma página de vocabulário, que a gente pegou uma para mostrar, né? E tudo com áudio, né, André? Tudo com Isso. áudio gravado. Tudo com áudio. A Gladys está perguntando, Gladys, a gente vai mostrar todos os livros depois, tá? Fica tranquila. Tem também aqui a explicação dos personagens. Esse também é o nosso. É o nosso. Eu não tinha reparado. Os exemplos são do nosso. Carlos, você não está ouvindo a Lu? Eu estou ouvindo bem. Que estranho. Puxa. Você me ouve bem? Estão falando para você aumentar o som, mas se está me ouvindo bem, não está te ouvindo bem, estranho. Eu te ouço bem. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. O volume já está alto aqui. Muito estranho. Então, o livro, ele é realmente para que o aluno entre em contato com, que amplie seu vocabulário, que ele entenda a história, não é só ler por ler, né, gente? Então, e aqui, um pouquinho da história. Então, tem o antes, que é o vocabulário, tem o antes mostrando os personagens para a pessoa entender, começa a história. E no pós também tem algumas atividades que o aluno pode fazer, né? Então, no nosso tem uma palavra cruzada, né? Tem algumas questões. Então, assim, o aluno não só lê, mas ele realmente interage com esse livro. E aí, a gente quer saber de vocês como que você usaria um livro desses nas suas aulas? O que vocês fariam com esse livro? Quem já usou? Como que você já usou? Vamos dar aí um minutinho, tem gente escrevendo. Carlos, então acho que é com você que o som da Lu tá ruim, o resto tá tudo bem. Posso até, eu pensei de aumentar quando eu for falar e depois diminuir, porque senão também eu não aguento o retorno. O retorno. A Laura está falando que faria o aluno ler para praticar a pronúncia e assim posso corrigi-lo. Ok. É estranho, porque eu sempre gravo com este microfone. Já sei, peraí. Já sei o que aconteceu. Para mim tá normal, que estranho. Então, abafado, o povo tá ouvindo. Melhorou? Digam aí nos comentários se deu uma melhorada. Sim. Por favor. Sim. Usando perguntas guiadas, tá ótimo, que bom. Ótimo, que bom. Vamos lá. Acho que a ideia seria usá-los para reforçar o conteúdo gramatical aprendido, ganhar vocabulário e praticar pronúncia. Quando tem narração, ainda pratica a escuta junto, podendo o aluno ler repetindo a narração. Sim, esses livros todos têm também a narração, então isso é muito legal, né? Porque o aluno consegue ouvir e depois repetir, né? E aí, antes da gente trazer para vocês como que a gente usaria, a gente queria saber qual o nível que você mais leciona hoje. Como a Lu falou, os livros são de A1, A1+, A2, A2+. Mas também a gente quer saber se
você leciona para um nível B1, B2, C1, C2, de repente, né, precisa fazer material para isso. O C1 e o C2 são níveis nos quais os alunos já conseguem ler muito material autêntico, né? Sim. Poderia ter, sim, porque inclusive as editoras de inglês fazem de nível C1, C2, não que não pudesse ter, mas nós estamos privilegiando até B1, porque é justamente o nível no qual a gente não encontra praticamente nada, não é? Inclusive, vocês podem colocar a opinião de vocês aqui. Isso, a Maria Inês falou, ler o que tem interesse, sim. Eu acho que isso daqui seria já uma leitura dele saber assim, estou lendo para praticar e aprender mais. Quando ele lê uma coisa, um material autêntico, talvez ele realmente esteja lendo por prazer. Não que ele não vá aprender mais, mas ele tem consciência no livro, né, de leitura graduada, ele vai ter essa consciência de ir atrás. Mas, claro, ajudar o aluno a identificar os termos de raiz latina que ele já conhece na língua de origem. Muito bem. Vou fechar aqui e voltar aqui para... E aí a gente trouxe aqui algumas ideias de como a gente pode e por que a gente pode usar esse livro, né? Então, os livros, eles trabalham muito conhecimento geral. Então, no nosso caso, a Lu tem até um livro agora sobre o filtro de barro, gente, olha que legal, né? Não é só, aí é conhecimento, não é cultural do Brasil, né? Então, muito legal isso. Ele está quase pronto, viu? Inclusive, eu peço a vocês que entrem no site. Em algumas semanas, vamos dar aí umas 2 semanas, já estará lá. Muito bem. E fala aí, Lu. Senão eu vou ficar falando, gente. Então, conhecimento geral não só do Brasil, porque existem alguns personagens que não são brasileiros, mas nós estamos privilegiando os personagens e a cultura brasileira, né? Mas sempre que a gente conhece uma boa história, a gente traz também, ainda que não seja brasileiro. Então, inclusive, eu não vou dar spoiler, né? Não vou falar muito, mas o livro que nós criamos, André e eu, traz um personagem, traz uma história muito interessante, que não é exatamente brasileira, mas eu acho que muitas pessoas não conhecem. Né? Então, fica a dica para vocês. Fica a dica. Fica a dica. Então, conhecimento geral, revisão de conteúdo, né? Sem resistência, porque é algo agradável. A leitura de uma história é agradável, né? E vocês devem lembrar, talvez nem todos conhecem os livros graduados, mas muitos, pelo menos os que são brasileiros, porque há professores de português que não são brasileiros, né? Inclusive a Gladys, a nossa amiga aqui, Gladys, ela é da Costa Rica. Mas os brasileiros devem conhecer a coleção Vagalume, ou muitos deles, né? Nós líamos quando nós éramos adolescentes, eu lia, né? E a maioria dos adolescentes, das crianças, adolescentes, gostavam muito, e era uma coisa que a gente lia fora da aula, né? Eram histórias bem interessantes, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda da coleção do Vagalume, não, mas é o mesmo sentido, é o que a gente pensou também, né? O aluno pega e aquele livro ele vai ler num momento prazeroso, ele vai de prazer, né? Ele vai usar a língua portuguesa. E a gente também pode usar. Não, pode falar, pode falar. Nós podemos também usar como uma lição de casa que vai trazer um tema de conversação em aula também, né? Aqui a Gladys está falando que vários dos seus alunos não são amantes da leitura. E isso acontece, né? Hoje em dia, então, se a gente pega jovens que querem mais ficar no celular, né, na televisão. Então, por isso que esses livros também são curtinhos, são rápidos, por isso que existe uma explicação prévia, para que o aluno também não entre e fale, nossa, não estou entendendo quem é fulano, quem é Beltrano, não estou entendendo nada, o que significa tal coisa, e aí acaba perdendo a vontade de continuar aquela leitura, ou de realmente olhar para aquela leitura como um aprendizado, né? Falar, nossa, não aprendi nada, porque é difícil demais. Então, a ideia dos livros é realmente trazer para o aluno essa introdução, uma coisa bem leve, uma coisa fácil, fluida,
Por isso que, né, nível A1 e A2, por enquanto. Aqui falaram que A Ilha Perdida era meu favorito nos tempos de escola. Olha, veja como as pessoas se lembram, porque aquilo marca, né? Uhum. E o fato de ser em PDF facilita muito, porque todo mundo anda com o celular o tempo todo. E quando a pessoa compra o livro, né, pela Hotmart, quando ela compra o livro, ela pode baixar pelo celular e ter aquele livro no celular. Então, ela pode levar para qualquer lugar. Não tem desculpa, né? Você não tem o tempo para ler, né? Uhum. Aqui a Suzana falou que os alunos de nível C1 fazem uma apresentação sobre o livro de um escritor lusófono no final do curso e leem o original na variedade do português que escolhem. Legal. Uhum. Meus alunos trabalham muito e não têm tempo de fazer tarefa de casa. Eu sei muito bem como é isso. O Juliano também. Os meus não fazem. Né? Então, mas a gente trouxe isso daqui porque alguns gostam de ler, então, mesmo que para aqueles que gostam de ler, isso daqui é fácil, isso daqui é fácil da gente levar para eles. Né? Para os que não gostam tanto de ler, a gente pode trazer como um desafio, como a tarefa de casa que a gente falou, né? E pode trazer essa conversação para a sala de aula. Então, lendo um livro, como falaram, fazer uma apresentação, o aluno A1, A2 também pode fazer uma pequena apresentação, por que não? Né, do livro que leu. E aí fica como uma tarefa de casa. Precisa ser uma tarefa de casa daquelas que a gente tinha na escola de amanhã, você tem que trazer tudo pronto? Não, né? Não precisa ser assim, mas é um plus para casa, porque muitos alunos, acho que acontece com todos nós, né, gente? Eles vêm para nossas aulas, eles fazem a hora de aula e eles acham que eles vão ser aí fluentes rapidamente, assim, naquela hora, sem fazer mais nada extra, sem, né? Eu falo muito de ler, escutar música, ouvir podcast, ver filmes no idioma estudado. São poucos os que fazem, né? Então, a gente trouxe aqui algumas ideias de como fazer essa lição de casa, tá? Para que o aluno faça, compre esse livro, leia e depois você ainda possa aproveitar isso, né, gente? E uma coisa interessante é que ele pode. Por que nós estamos fazendo vários livrinhos e aumentando a coleção? Para que o aluno também escolha o livro que ele quer ler. Isso é importante também, né? A gente pode adotar um livro com o aluno, mas se ele escolhe, ele tem aquela sensação de autonomia, né? Uhum. E eu vou dizer uma coisa também, eu gosto de exercício de gramática, eu sou fã de livros de gramática, eu tenho vários, mas eu Meu acho que os Deus, Lu. alunos, eu acho que a maioria, porque nós somos professores, né? Mas nem todo aluno gosta. Isso a gente fica triste, né? Porque a gente gostaria que eles fizessem. Então, os livrinhos também, para aquele aluno que tem a resistência, ele resiste um pouco em fazer os exercícios de gramática. O livrinho, ele traz isso embutido, né? A gente fala dos verbos e tal. Então, uma forma daquele aluno que não faz lição, de repente ele começa a fazer porque ele se interessa pelas histórias do livro. Uhum. Aqui o Rafael falou justamente isso, né? Que pelo que ele observa, os que não gostam de ler costumam aceitar um pouco mais os contos curtos, que não levam dias para serem lidos. É isso mesmo. Né? A ideia do livro graduado é isso, que não seja um conto longo, que não seja demorado, que não seja difícil para o aluno de entender, interpretar e até de fazer essa revisão, como a Lu falou, da gramática, né, aprendida na aula, estudada naquele momento. Então, a gente trouxe ele como lição de casa. Aqui tem até o ganchinho, gente, para ver se eles pescam. Né? A gente pesca algum aluno para fazer lição de casa. Tá difícil, tá difícil. Mas tem sempre quem goste. Então, vamos lá. Lu? Né? Contar uma história. Bom, essa atividade eu fiz muito. Inclusive, eu aprendi com a minha professora de francês, né? Lá da época de 30 anos atrás, né? Mas ela fazia essa atividade
E eu gostava bastante dessa atividade, então eu não foi assim do nada, né? E eu fiz bastante. Inclusive com aquele livrinho de italiano, Radiolina, eu fazia isso. Cada aluno lia um pedacinho em casa, em outro momento, e eles contavam em sala de aula. Na época era presencial, né? Mas no online a gente pode fazer nas aulas online da mesma forma, né? Tanto aulas online como presenciais. Então, é interessante. Ou a gente pode fazer cada aluno ler um pedacinho, ou cada aluno lê um livro da sua escolha e conta a história. Inclusive, eu falava para os alunos assim, né? Contem a história como se fosse a novela das 8, porque a gente assistia, eu não assisto mais as novelas, né? Mas assim, seja novela, seja série, a gente não assiste a novela, a série, depois conta para alguém, né? Trazer isso para o aluno, para que ele veja como algo mais leve. Então, conte a história do livro como se fosse a novela das 8, né? Então, aí o aluno pode trazer, né? É uma atividade bem interessante. E aí trabalha a conversação em sala de aula. Uhum. É isso, a Maria Inês falou que assim, gostou né, disso, contar, cada hora um fala, acrescentando uma frase. Ó, pode ser também, ó, finish the story, né? Uma atividade finish. Os alunos terminam um texto, um conto de cerca de meia página, eles escrevem um parágrafo final. Também pode acontecer, pode fazer a mesma coisa, de repente, brincar. Se um aluno leu um livro e o outro leu outro, aqui a gente está falando de turma, né? Você pode pedir para ele contar, mas não contar o fim. E aí o outro tem que escrever o final dessa história, e vamos ver se coincide, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, principalmente acho que em grupo, a coisa pode ficar mais rica, né? Mas não necessariamente, né? Eu, por exemplo, só tenho alunos particulares. Então, eu gosto de pedir para eles, se eles vão ler uma história, de repente também ler bem detalhado. Esses dias a gente estava fazendo um treinamento com um professor que ele faz assim, e é muito legal, até para o aluno mais avançado, você pegar um livro um pouco mais básico, vamos supor, um B1, B2, pega um livro A1, A2, e você fala assim, leia a primeira frase. Você entendeu tudo? Tem alguma coisa que está diferente para você? Qual é essa? E começar até falar assim, e aqui, então você substituiria essa palavra por qual palavra? E você começa a trazer essa dificuldade para o aluno, então ele começa a ler com outros olhos. Nesse caso, seria em aula, não seria como lição de casa. Mas a gente pode trabalhar um texto mais básico, pedindo para o aluno trazer uma versão mais avançada. Então, mude as palavras, né? Amplie esse vocabulário, troque os verbos, né? Passe agora a história, se estava no passado, passe para o futuro. Se está no presente, faça no passado. Tantas coisas que a gente pode pedir para ele trazer, mesmo sendo um aluno B1, B2, lendo um livro A1, A2. Né? Gente, eu adoro ficar pensando maneiras. Olha, tive uma ideia agora, né? Que o aluno também, dependendo da história, nem todas são biografias, né? Dependendo da história, o aluno também pode, né, dar um outro final. Você concordou com esse final? Ou você acha que poderia ter acabado de outro jeito, né? E o aluno pode dar um outro final, pode mudar, né? Ou o professor eles podem trabalhar assim um pedacinho e depois o aluno imaginar o restante. Então, várias coisas podem ser feitas, né? E uma coisa interessante também que a primeira vez que eu li um livro graduado, agora eu não lembro se foi, eu acho que foi em francês mesmo, acho que não foi em inglês não. Eu tive a sensação de estar usando, era a sensação, mas era uma sensação verdadeira, de estar usando a língua como instrumento. Porque quando a gente aprende a língua em sala de aula e tal, ou a gente mesmo, quem vai estudando sozinho, a gente não usa a língua, a gente está aprendendo a língua. Mas quando a gente usa em outra situação, né? Por exemplo, se alguém ler um manual de uma máquina fotográfica, não sei, em inglês, ele está usando o inglês para resolver um outro problema, né? Então, mas aí ele já vai estar num estágio um pouquinho mais avançado. O livrinho graduado, ele pode ser a primeira vez que o aluno faz isso. Eu lembro que
foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Usar a língua para outro fim, que é conhecer uma história. É uma sensação maravilhosa. Não sei se vocês já passaram por isso. E aí aqui a gente traz outra ideia. Peraí que não está indo. Aqui. Essa ideia de comparar com a própria cultura também é muito legal, porque, por exemplo, eu falei aqui do filtro, né? De barro que a Lu está escrevendo com a Van. E aí, como que é o filtro no seu país? Como que vocês filtravam água antigamente? Né? Qual é o filtro? Então, imagina que legal para o aluno entender da cultura brasileira e ainda ir atrás da cultura dele, que às vezes nem sabe. Aposto que muitos brasileiros não sabem do filtro de barro. E olha que legal, um tema legal para dar aula, né? Então, você pode pedir para o aluno ler e falar, tá, e agora você compara com a sua cultura. Isso existe na sua cultura? Isso aconteceria na sua cultura? Né? Quem foi o inventor de X coisa na sua cultura? Porque tem um livro sobre um inventor, então você pode pedir para ele trazer um inventor, né, do país dele. Então, assim, trazer isso, trazer a cultura do aluno também chama o aluno, né? Então, aqui, quando a gente pensou nisso daqui, foi muito... Eu acho isso muito legal, eu adoro que os alunos me tragam a cultura deles, eu adoro comparar com a cultura, não comparar, mas assim, trazer a cultura brasileira, mas que eles me tragam deles também, né? E isso dá muito certo, porque eles gostam de contar. Eu tenho uma aluna agora que fez 12 anos, e ela me contou toda a festa de aniversário dela, e ela é americana. Ela é filha de brasileiros, então, claro que tem coisas brasileiras lá, vai ter brigadeiro, o bolo foi de brigadeiro, não sei o quê, mas ela é americana, então eles fazem outras coisas, e aí a gente começou a comparar, né, olha, aqui no Brasil tem isso, 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 e aí, como que tem, né, como que é, como que é o parabéns, o que você mais gosta dessa festa que eu te mostrei? Eu mostrei um vídeo para ela de uma menina que fez 12 anos e mostrou tudo, né? Então, assim, na leitura graduada pode ser também, e aí talvez o aluno tenha mais interesse em ler, né, porque ele não tem só que ler, mas ele tem que trazer o dele, e fala, poxa, que legal, e aí ele vai gostar de ler, que aí ele vai ter que ler da cultura dele, provavelmente vai ler no idioma dele, mas vai ter que traduzir também, né, gente? Porque ele vai trazer para a aula aí no idioma alvo, né? Ou no nosso caso, no PLE. Então, esse é um jeito que a gente pensou também de trazer essa lição de casa, e quando a gente falou lá no começo, no título, né, de uma maneira criativa. Vou voltar aqui só no título. Agradável e criativa. Porque a gente sabe que os alunos não têm tempo, que os alunos não gostam, que os alunos acham que é só na aula de idiomas e está tudo bem, isso já vai resolver a vida deles. Eu vou sair falando perfeitamente depois de um mês. A gente sabe que isso acontece. Então, quanto mais criativos nós formos, e quanto mais essa lição de casa for agradável, mais vontade ele vai ter de fazer fora da sala de aula, né? Então, por isso que foi esse título que a gente deu. E falando de criatividade, olha como essa questão da criatividade, olha como é importante. Eu estou aqui conversando com a Andrea, que é especialista em criatividade, né? Mas eu gosto muito de sair da minha área de atuação e nisso eu tenho ideias para a minha área. Então, eu assisto a vídeos, por exemplo, faço coisas diferentes. Né? Por exemplo, meu marido gosta de fotografia, então eu assisto a vídeos de fotógrafo com ele e tal. E eu tenho ideias, às vezes, para a minha área de atuação, vendo uma pessoa de outra área falando. Então, por que não? Né? Essa leitura criativa, ela pode até fazer com que o aluno tenha ideias até para o trabalho dele, porque as ideias surgem, coisas que parecem não ter ligação, mas é uma coisa puxa a outra. Eu vejo dessa forma. Com certeza, Lu, isso é um dos pontos bases, né, da criatividade, é você ir para outras áreas, né? Ó, desenhar uma nova capa para o livro, dar um novo título, escrever uma nova mensagem. Né? Perfeito, Eu Marinês. achei perfeita essa atividade. Olha que atividade bacana. Muito legal,
Então, assim, e aí você vai vendo também, ninguém conhece melhor o aluno do que a gente, né? Do que o professor que está ali com ele. Quando você for conhecendo o seu aluno, você vai vendo, será que ele gosta de desenhar? Por exemplo, eu estou com alunas crianças agora, que não é minha especialidade, mas eu comecei a desenhar com elas, a pintar, na verdade, não desenhar. E aí eu falo para elas me falarem qual cor, o que elas estão pintando, porque é tudo online. E aí eu falo assim, que cor você vai pôr na calça? Ah, e esse passarinho? Então, assim, ela está aprendendo vocabulário das figuras e também das cores, porque são crianças. Então, eu entendo que criança gosta de desenhar, de pintar. E você vai saber o que seu aluno vai gostar. Às vezes, gente, a lição de casa não é essa leitura para casa, porque o aluno não vai ter tempo, mas essas ideias que a Maria Inês trouxe pode ser perfeito. Vamos ler na aula, a gente vai ler a cada aula uma parte, são livros curtos, a gente sabe que dá para ler em 2, 3 aulas, para não deixar a aula só nisso, e depois falar assim, agora vamos desenhar uma capa para o livro. Agora você vai dar um título para o livro. Perfeito, adorei. Né? Agora você vai mudar as palavras, como eu tinha falado. Agora você vai dar continuidade. O que aconteceu depois? Ou agora você vai trazer isso para a sua vida. Você já tinha parado para pensar na filtragem da água? Na filtração? Agora me Acho que é confundi. filtragem, né? Filtragem, né? Agora, né? Eu. Coloquem aqui nos comentários. Mas eu acho que é, sim. E aí, você pergunta para ele se já tinha parado para pensar nisso. Porque às vezes comprou um filtro ruim. E vai, gente, vai aparecer história, né? Nossa, eu comprei um filtro e o filtro. Eu lembro que eu não comprei um filtro, eu comprei galão, gente, mas é porque eu morava na China, né? E a água saía cheia de coisinha assim. Aí eu falei, gente, não dá mais para comprar o galão aqui na China, que não é confiável. E voltei a comprar garrafa, garrafa mesmo. Então, assim, ele vai ter histórias para contar. Então, quando a gente fala da invenção, que é o outro livro, vou mostrar aqui para vocês verem os livros, né, que a Lu escreveu em parceria com... Tem algum seu sozinha? Tem, né, Lu? Esse daqui, Olha, né? Tem Do os de Braille, né? leitura. Tem o Braille, eu não coloquei do Santos Dumont. Olha, eu não sei por que eu não coloquei do Santos Dumont. É o Santos Dumont, né? Nosso inventor. Então tem também, que é Ixi, se maravilhoso. for falar de Santos Dumont com um americano. Não é? Mas sabe o que eu coloquei? Olha lá, viu? Já A traz visão que ali eu uma tenho aula inteira. Mas sabe qual é a visão que eu tenho? Uma invenção, geralmente, ela não é feita por uma só pessoa. Ela acaba caindo assim, várias pessoas de vários lugares na mesma época acabam tendo, né? E todo mundo contribui um pouco. Então tem um jeito de vocês contornarem, né, a situação. E não é mentira, né? Porque todo mundo contribui um pouco, mas a contribuição do nosso Santos Dumont foi muito grande, né? Isso é incontestável, foi muito boa. Então tem o Santos Dumont, tem aí o Braille, né? Que em francês a gente fala braille, mas em português, Braille, todo mundo consegue ler, porque todo mundo, assim, não todo mundo, muitos conhecem, né? Que também trouxe uma contribuição, ele é francês, mas trouxe uma contribuição importante. Tem um outro aí que foi um rei da Coreia, também trouxe uma contribuição importante para o mundo, para eles, mas que é bem interessante, né? E meu amigo inventor, né? Que esse é o título, nosso, né? Gladys. Esse é Agora o você tinha perguntado. nosso, Esse é o né? nosso, meu amigo inventor. O novo morador. Pode falar. Continua falando O seus. novo morador, né? Com a Juliana Fres, que também é uma professora de português. E o filtro que estará em breve. E existem também, olha, o do Santos Dumont não veio aqui, mas e também temos dois bem básicos, né? Mais básicos do que o básico 1, que já para aquele aluno, a intenção é assim, o aluno que começou agora já tem condição de ler. Ele fez aí umas 2, 3 aulas, ele já consegue ler. Então, gente, aqui a nossa ideia era mostrar para vocês que esse material já existe em PLE, né? Ano passado foi a primeira vez que eu palestrei aqui na Dzal com a Lírica, e ela falou que eventos de PLE são tão poucos, né? Que a gente precisa de mais. E então, quando a gente
quando, né, eu vi que essa coleção já estava grande, falei para a Lu, vamos divulgar. Não é só pela divulgação das vendas, né? Assim, mas sim pela divulgação, porque a gente sabe que é difícil achar material, que é escasso, e muitas vezes a gente não tem tempo de preparar um material inteiro. Então, isso ajuda muito. Os livrinhos, vocês conseguem achá-los todos, né, Lu, no site que está aqui em cima, no Saiba Mais. Todos esses, não só esses que estão aqui. O filtro de barro ainda não, como a Lu falou, ainda não está pronto, mas ela tem os outros escritos também que já estão ali no site. E eu vou falar aqui, antes que eu esqueça, que especialmente para vocês, só hoje, até meia-noite, vocês usando o cupom DISAL, vocês conseguem 10% de desconto nos livrinhos. Todos eles que já têm um preço ótimo, mas Isso. Vocês ainda conseguem 10%. Olha, a Gladys, ela comprou o do Hugo, né? Uhum. Ela comprou vários, inclusive, né? A Gladys, Invenção Incrível, e do Hugo, que é o novo emprego de Hugo, né? Algo do Hugo. Ixi, tá dando erro no link Saiba Mais. Coloca aqui no chat, Lu, então vê se você consegue. Consigo, vou pegar aqui. Então, gente, eu acho que até seria legal se vocês quiserem contar para gente quais temas vocês gostariam que houvesse, ótimo, né? Porque sim, a gente está aqui nessa parte criativa, né? Trazendo mais material. Para quem não me conhece, que eu sou do Batendo Papo, né? Eu com a Vanessa, que está escrevendo o Filtro de Barro com a Lu. A gente aqui é toda uma família, gente, né? O Batendo Papo, a gente tem material também e a gente gosta, né? Eu gosto, a Lu gosta, a Vanessa gosta. A gente adora fazer isso, inclusive porque a gente sabe que é escasso, né? Que é necessário e que a gente precisa muito de mais materiais. Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida, querem conversar alguma coisa. Eu vou deixar aqui para vocês, por enquanto, as nossas redes. Né? A Lu, gente, não sei se vocês conhecem a Lu, mas ela tem um canal do YouTube maravilhoso para professor de PLE, né? Muitas dicas, muitas aulas lá. Já participei de live com ela também lá. E aqui o QR Code. Eu tenho o Batendo Papo com a Van, que é focado em professores de idiomas. E tem o meu Andréa Gaui, que é voltado só para criatividade, gente. Aí esse daí é outro tema. Então, eu queria saber se posso fazer uma compra incluindo vários títulos neste momento, o Novo Morador. Gladys, eu não sei se você consegue comprar todos juntos, eu acho que não dá, porque não é uma lojinha. Eu acho que tem que ser um por vez. E aproveitando, né? A gente sabe que os alunos, muitas vezes, eles fazem coisas em autonomia, né? Eles instalam aplicativos. Não tenho nada contra os aplicativos, mas às vezes eles até compram aplicativos e alguns deles, né? Não tem nem mesmo assim, a língua acaba sendo. Eu testei alguns deles e a língua acaba sendo um pouco distante daquilo que a gente usa, né? No Brasil, né? Porque acaba sendo várias traduções, né? Nem todos, claro. Mas assim, incentivem os alunos a comprarem os livrinhos, porque assim, às vezes é até mais barato do que um aplicativo, né? E aí eu incentivo o nosso trabalho para que tenha mais, né? E também o aluno tem uma língua um pouquinho mais voltada, uma linguagem mais voltada para a língua portuguesa do Brasil, falada mesmo, né? E é isso, gente. O importante é o aluno ter esse livro. Então, se vocês têm alunos hoje, mandem para eles. Falem, gente, olha, a promoção, a gente vai trabalhar semana que vem, compre, está em promoção. Mas, assim, divulguem os livros, porque os alunos também gostam de ver. Porque eu acho também que um aluno também se sente frustrado. Poxa, eu fui na livraria e não achei nada. Eu queria ler, eu queria um material. Eu tenho muitos alunos de espanhol que me pedem, né? Gramática. Gente, gramática de espanhol tem um monte. Aí chega o aluno de português. André, que livro você indica? Eu indico um,
que é o único que eu gosto, né? E os meus, claro. Mas, assim, de gramática, a gente não tem muita coisa. Então, o aluno também se sente frustrado. Então, a gente tem que fomentar isso no aluno, de trazer os materiais, de mostrar, olha, tem esse material, e mostrar para eles que eles também podem comprar, que para eles também é bom, ter em casa, de repente abrir. Tem aluno como a Lu, gente. Queria eu ter aluno sempre como a Lu, assim, que gosta de abrir a gramática e fazer. Eu não sou essa aluna e eu não tenho esses alunos. A gente atrai semelhantes. Né? Aqui, falaram aqui alguns temas. Temas dos quais as crianças e adolescentes gostam. Bom, futebol, Fórmula 1. Gente, Ayrton Senna fez 30 anos que morreu. Dia 1º. Próximo livro, hein, Lu? Ayrton Senna. Você acredita? Parece mentira que eu pensei nisso no dia do aniversário da morte do Ayrton Senna. Parece mentira que eu tenha pensado nisso. E agora, alguns, né? Por exemplo, isso a gente pode fazer, o Ayrton Senna. Alguns talvez a gente não possa por não ter direitos autorais, né? Sim. Música, alguns personagens que tem um direito que a gente não pode mostrar. Inclusive, tem uma surpresa, tem um que nós vamos começar, eu e a Camila, do canal Brasileirice, vocês devem conhecer também. Nós vamos começar um personagem bem interessante também. E nós desistimos de uma outra ideia por conta de direitos autorais. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E eu indico também para você, se alguém quiser fazer um material, tenha cuidado com isso. Né? Eu escrevi um livro de subjuntivo totalmente voltado para os níveis B1, B2 e C1, gente, porque a gente sabe que não tem. E eu e a Camila também, mas não foi a Camila do Brasileirices, é a Camila Meyer. A gente ficou pensando nisso, de falar assim, a gente queria pôr poesia, a gente queria pôr música, mas a gente não pôde pôr do jeito que a gente gostaria, né? Então, ditados populares, provérbios, acho ruim dos livros originais antigos, incluindo muitos da série Vagalume, é que a linguagem já está arcaica, sim. É verdade, né? Porque eu falo de muitos anos atrás, cai na mesma história de alguns aplicativos, exatamente. Então, o nosso já não, Rafael? O nosso traz uma linguagem bem atual, né? Brasileirices, é a Camila que vai escrever o próximo livro. Fiquem atentos, a Gladys, já falei, estão baratinhos, Gladys, estão baratinhos, aproveite. Manda os alunos comprarem, é barato para eles também. O professor, ele não precisa, ele pode comprar a coleção inteira, mas ele também pode indicar aos alunos que comprem, e de repente eles vão comprando livros diferentes, né? Os alunos podem comprar, né? Até porque é mais barato. Olha, eu acho que não tem nenhum livro que seja o preço de uma pizza. Porque todos eles são mais baratos. Todos eles são mais baratos. Os 3 pelo preço de uma pizza. É verdade. Olha não tem nada contra a pizza. Mas... Não, e quem estuda PLE, gente, os alunos de português como língua estrangeira são estrangeiros, geralmente para eles a moeda é melhor, né? Tirando a Argentina, mas eu acho que no resto é melhor. Não sei aí, Gladys, mas acho que também é. Então, para eles é barato, não é caro. Nossa, Europa, quando você fala de Europa, Estados Unidos, Austrália, para eles não é nada. Se para a gente já é barato, né? É um café em muitos países, né? É, um cafezinho. Sem leite. Bom, gente, eu acho que chegamos ao fim, porque a gente queria trazer mesmo, mostrar para vocês que esse material existe, mostrar como vocês podem usar. Isso é uma coisa que eu particularmente adoro pensar nisso. A gente agradece muito quem esteve aqui, mais de 40 pessoas presentes, ficamos muito felizes com isso, né? É isso aí, Gladys, alguns ficam, outros ficam, né, não ficam tão baratos, a gente sabe disso. Mas tendo alguns já vale, e outros você manda o aluno comprar. Ué, isso, né? Então, pessoal, a gente anotou aqui essas ideias também para escrever próximos livros. Quem quiser depois nos contactar e contar que está escrevendo, estamos aqui abertas,
né? Adoro essa parte da criatividade, gente, essa parte, eu adoro criar coisas, então contem comigo, a Lu também é muito criativa e traz essas ideias para o mundo. E, inclusive, podem mandar ideias, se quiserem mandar ideias para o Instagram, por exemplo, mensagem para o meu. Às vezes, se eu não respondo assim logo de cara, pode ser que a mensagem tenha ficado escondida, mas mandem ideias, né? De repente vocês têm ideias aí. Não prometo que faremos todos, mas a gente vai pensar com carinho nas ideias que vocês mandarem de livros, de histórias, né? É isso aí, com certeza, Lu. Obrigada, pessoal. O povo está agradecendo aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela presença. Isso aí. Então, vamos agora para a gente sair. Eu esqueci como sai. Lírica, você está aí? Me ajuda? Eu acho que tem que acabar aqui, não achei. Gente, brigadão. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Lu, mais uma vez aí pela parceria. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.